A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos dando continuidade a esse estudo, a história de José, que fica em Gênesis 45, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, nesse momento que entramos em Tua presença para estudarmos, Pai, a Tua palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para recebê-lo. Que o Senhor venha ser com cada um, Pai. Nos ajuda a seguir por Teus caminhos, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Nos enche, Paizinho, do Teu Espírito. Aumenta a nossa fé e nos ajuda a prepararmos cada dia mais para a Tua vinda, Senhor, pois sabemos que está próximo. Nos ajuda, Pai, a sermos filhos firmes nas Tuas promessas, como o Senhor é um Pai maravilhoso e misericordioso para conosco. Nos ajuda a passar adiante, Pai, os ensinos que o Senhor tem para nós, que possamos aprender e passar adiante e ganhar vidas para Ti, pois o mundo está perdido, Paizinho, e as pessoas, Pai, precisam de Te conhecer para Te receber como único e eterno Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Te pedimos, Senhor. Amém. Precisamos orar porque a oração é a chave da vitória. É através da oração que o Senhor vem nos dar entendimento e sabedoria da Sua palavra, porque se não for assim, nada entenderemos. E com o joelho no chão, seremos vitoriosos. E o Senhor inclina seus ouvidos para ouvir as orações dos seus filhos. Então devemos orar mais para que o Senhor venha nos ajudar. Abre suas Bíblias em Gênesis 45. José se revela a seus irmãos. Versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Quero comentar um pouquinho desse versículo 2. José mandou que todos saíssem da casa e ficou só ele e seus irmãos. Ele não conteve as suas lágrimas e chorou em alta voz. E posso até imaginar essa cena, pois há 13 anos que ele não via seus irmãos e nem o seu pai, e estava com muita saudade, louco para revelar e também o abraçar. E na casa de Faraó eles puderam ouvir o seu choro. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 3, e disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Versículo 4, e disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por mim havedes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Quero comentar um pouquinho desse versículo 5. Agora que José tinha revelado a seus irmãos que era José seu irmão, então eles ficaram com muito medo do que poderia acontecer. Mas José entendia muito bem que ali quem tinha colocado ele era Deus e não seria seus irmãos. Tudo aconteceu para que pudesse conservar em vida sua família. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto
por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Quero comentar um pouquinho desse versículo 8. José, ele agora como governador, ele estava entendendo que sempre era a mão de Deus que estava os guiando, e ele estava naquela posição, era por Deus. Mas seus irmãos achou que era porque ele tinha vendido para o Egito. Mas não, Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, então nada acontece por acaso, e sim a mão de Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 9, apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe assim: tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Versículo 10, e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. Versículo 11, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Versículo 12, e eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, veem que é minha boca que vos fala. Versículo 13, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Quero comentar um pouquinho desse versículo 13. Agora os irmãos de José, indo ao seu pai, imaginam como eles iam no caminho conversando, a euforia para falar ao seu pai que o seu filho amado José estaria vivo. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 14, e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Benjamim chorou também ao seu pescoço. Versículo 15, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. O convite do faraó. Versículo 16, e esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Quero comentar um pouquinho desse versículo 16, que a notícia chegou à casa de Faraó, como hoje, também naquela época já existia fofoca, e já todos estavam sabendo do ocorrido, que os irmãos de José tinham vindo a ele. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 17, e disse Faraó a José: dizei a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais, e parti, tornai a terra de Canaã. Versículo 18, e tomai a vosso pai, e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Versículo 19, a ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai-vos da terra do Egito, carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. Quero comentar um pouquinho desse versículo 19, que Faraó, agora sabendo da família de José, então ele ordena a José que mandasse carro para buscá-lo, seu pai e tudo que tinha, para que viesse morar no Egito, porque o povo de Deus é assim, quando Deus abençoa, ele abençoa toda a sua família, não só a ele. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 20, e não vos pese coisa alguma do vosso utensílio, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Os irmãos de José voltam a Canaã. Versículo 21, e os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó. Também lhe deu comida para o caminho. Versículo 22, a todos lhe deu a cada um mudas de roupas, mas a Benjamim
deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. Versículo 23. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai, para o caminho. Versículo 24. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Quero comentar um pouquinho desse versículo 24, agora com a despedida dos irmãos que iam voltar a Canaã. Então José recomendou para que eles não contendessem pelo caminho, porque imagina a euforia que eles estavam para contar ao seu pai que José era vivo. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 25, e subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Versículo 26. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quero comentar um pouquinho desse versículo 26. Eu imagino os irmãos de José chegando à casa de seu pai naquela euforia para contar a ele que José era vivo. Mas aí seu coração não aguentou por causa de sua idade e também nem acreditava que era verdade que seu filho estava vivo. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 27, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Versículo 28. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e verei antes que eu morra. Quero comentar um pouquinho desse versículo 28. Jacó, sabendo da notícia de seu filho que estava vivo, então ele não aguentou, porque era uma notícia muito forte, e passou mal e desmaiou. Então ele viu que veio muito carro de Faraó. Então ele percebeu que aquilo lá era verdade. Então ele falou: vou levantar e vou ver o meu filho antes que eu morra. A história está muito boa, mas não acaba por aqui. Amanhã tem mais, mas iremos orar para encerrar. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pelo esse estudo, que o Senhor venha ser conosco, Pai, que possamos guardá-lo, a tua palavra, em nosso coração, para não pecar contra ti, pois a tua palavra, Pai, é o alimento que vem do céu. A tua palavra, Senhor, é maravilhoso, e que o Senhor venha, Pai, nos ensinar e a falar cada dia conosco, Paizinho, que o Senhor segure em nossas mãos e possamos caminhar por teus caminhos, que o Senhor venha nos livrar de todo mal e nos ajude a prosseguir. Não deixe, Pai, que venhamos fraquejar pelo caminho. Nos ajuda, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Venha arrancar do nosso coração tudo que não te agrada e nos enche com o Teu Espírito. Tira dos nossos olhos, Pai, toda lágrima, toda angústia do nosso coração, toda tristeza, e nos vem trazer a Tua alegria, pois a Tua alegria é a nossa força e a nossa fortaleza. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, com a família, para que sejam abençoados também. E a paz seja com todos.